o iceberg do Halloween do Graal Online Classic. Esse vídeo aqui, ele vai ser basicamente uma laranja, onde eu vou dissecar tudo que tem sobre o Halloween. Lembrando que pode faltar algumas coisas em si, só que eu vou tentar pegar as melhores curiosidades sobre o Halloween e fazer um iceberg, onde vai ter as camadas profundas, a superfície e muito mais. Lembrando que se você curte o Graal Online Classic, você pode ajudar comprando packs de Gralax aqui na loja. Ficar rico para o Halloween. Então, sem enrolação, bora lá pro vídeo. A superfície. A missão do Halloween foi totalmente alterada em 2020, onde foi adicionado chaves para abrir o baú principal da missão, onde que tinha fantasmas, monstros que saíam de lá de dentro, até mesmo os novos puzzles, como a cabeça da caveira. Você não simplesmente entra naquela caverna para pegar o seu hat grátis, você agora tem que procurar uma caveira pelo mapa e colocar a caveira no lugar. Fora a alteração do mapa da missão principal, o labirinto foi totalmente alternado. Acredito eu que esse ano possa alternar novamente o labirinto. Eu espero que, se for para alternar, não fique tão difícil, né? Mas enfim, se é para ter item grátis, eles podem dar uma dificultada assim. Você consegue comprar todos os itens de Halloween simplesmente voltando para a igreja, onde faz a missão. Bem simples, né? Todos esses itens principais de Halloween você consegue simplesmente comprar voltando, né? Ou seja, não são itens raros. Você vê algum maluco falando, ah, tenho esse morph que é super raro. Não, tá no jogo, se dá para comprar todo ano, não é raro. Desconsidera. Então, para você pegar esse item, os morph vieram nos anos retrasados, morphs, montarias, você pode simplesmente voltando, entrar nessa igreja. Tá na igreja, que é essa igreja onde você faz a missão do Halloween. Se quiser saber mais detalhes, vê o meu vídeo da missão. Cada item desse custa 30 mil. Por isso que é recomendável você pegar esse item no dia. Porque se você não tiver o item, meu amigo, você vai ter que desembolsar uma grana preta nele. Nível 1. O morph baseado na estátua que chora de Doctor Who, ou mais conhecido como Anjos que Choram. Essa estátua, ela é baseada na série Doctor Who. As estátuas na série, elas tinham um papel muito louco. Elas eram basicamente seres de outras dimensões que poderiam viajar no tempo. O que elas faziam? Elas encostavam na pessoa, a pessoa ela era simplesmente teleportada para um tempo do passado, sei lá, 1950, mandada para lá. E a vida da pessoa, dali por diante, ela era sugada. Ou seja, tudo que a pessoa ia viver naquele tempo, sugam como energia para eles mesmos. Os Anjos que Choram é uma referência muito foda que o Graal fez, e pra mim é um dos melhores morphs feitos no Graal Online Classic. Esse morph ele tem muita representatividade nesse jogo, já que ele é mostrado em vários trechos do mapa do Halloween também. Halloween possui hats mais caros vendidos no leilão, melhores referências. Contém um dos hats mais caros. Se você pega a hat de Halloween, você basicamente está fazendo um investimento para o futuro. Que há 2, 3, 5 anos, se você ainda estiver jogando o jogo e pegar um hat 2023 e colocar no leilão, você vai conseguir uma grana muito boa. Principalmente hats com efeito. Presta atenção em hat com referência. Hat com referência, sei lá, um hat da máscara do Jason. Se você pôr para vender, você ganha uma grana absurda. Essas máscaras de Halloween que são vendidas na Taylor Richards, eu recomendo vocês comprarem pelo menos uma para vender no futuro, porque isso dá uma grana preta, dá muita grana mesmo. Nível 2. Toda cripta é composta por novos membros da Stuff, geralmente NPCs fantasmas dançando no evento. A cripta é basicamente uma loja que dá ponto final ao Halloween. Quando vem essa loja, geralmente o Halloween vai demorar uma semana, 2 semanas para acabar. E a cripta, ela traz várias referências, né, e homenagens para os administradores. É interessante também admins colocarem youtubers ali. Eu acharia bem interessante, sei lá, um bonequinho meu dançando ali, do gelinho. Pessoal atual aí que tá na parceria. E é muito interessante a cripta ter essa referência, essa homenagem com os youtubers. Atualmente, a cripta tem como referência os administradores que ficam dançando lá. E é bem interessante. Mapa do Halloween que foi construído pelo Palisson. O Palisson, há uns anos atrás, se eu não me engano foi 2 anos, fez esse mapa do Halloween. Esse mapa, ele é um mapa para facilitar a caça aos itens que estão dentro da igreja. O labirinto, ele é muito difícil sem um mapa, sem um guia. Que jogadores sempre fazem um novo mapa desses itens. E é bem legal isso. O Palisson criou esse mapa, me ajudou demais 2 anos consecutivos. Novamente eu vou passar esse mapa para vocês, que tá aí na tela. E se vocês quiserem usar novamente no futuro, você já tem ele aí. Se caso vir o mesmo labirinto, tenho fortes teorias que o labirinto esse ano vai mudar. Se mudar, a gente que lute para procurar os itens novamente. Mas eu espero que não mude também, né? Mas eu tenho um pressentimento que vai mudar esse labirinto. Nível 3.
A fantasma do Halloween que odeia ser perturbada. Aparentemente, esse é o túmulo da tal fantasma. Ela também é uma referência à menina do poço, do filme. Bem, a gente olha várias semelhanças à garota do poço. Você pode olhar o cabelo, as roupas, o vestimento branco. Só que em vez dela ser uma garota paranormal, ela é um fantasma. A gente nota semelhanças, mas também não pode confirmar se é ou não é a garota do poço. Tem até um comentário que ela diz que manda o jogador embora. Obviamente a gente não obedece e entra lá dentro daquele labirinto para encontrar os itens para a bruxa. Gárgula, que veio em 2019, foi inspirada nas grandes gárgulas que tem na torre da Notre Dame. Elas são uma espécie de guardiões do templo, para lembrar os fiéis de que nada poderia ameaçá-lo lá dentro, e que o mal seria vigorosamente mantido fora. As gárgulas são um símbolo de proteção, e no grau elas são usadas como meio que um transporte, né? Vamos falar assim, é um morph muito interessante, e é raro ver um morph que interage com o personagem em si. É muito raro eles fazerem esses morphs, assim, que fazem interações. Por isso que eu gosto muito do Halloween, porque o Halloween tem itens que você só vai ver no Halloween. Nível 4. Há uma parte de Deadwood fechada. É bem suspeito, já que ela é próxima da entrada do Halloween. Pode ser viagem da minha cabeça, mas acho que tem coisa aí. Na torre de Deadwood, a gente pode ver meio que uma pedra impedindo a passagem. O que tem aí dentro, eu não sei. Eu acredito que possa ter grande indício que isso seja do Halloween, porque as torres meio que tem sim uma parte envolvendo o Halloween, porque geralmente as torres elas spawnam doces lá em cima. A gente também não tem nada a ver, mas fica de olho nessa torre de Deadwood, pode ter coisa nela aí sim. Nível 5. Há uma teoria forte que vai ter uma missão de Halloween esse ano. Não se sabe o que exatamente vai ser. Há várias pessoas falando que pode ter uma nova missão de Halloween. De onde tiraram isso? Foi basicamente de comentários de admin pelo próprio jogo. Há aquelas mensagens no servidor, né? Mensagens que aparecem para todo mundo. E é interessante que o Leggett já falou que poderia vir coisas novas, né? No Halloween em si. E a gente pode supor, ou ele tá falando de missões, ou ele pode estar falando de novos itens, né? Uma mecânica nova, algo novo vai vir esse Halloween. Eu tenho esse pressentimento, eu acho que pode vir coisa nova aí. Ou pode vir missão nova, ou sei lá, pode vir uma nova loja, ou algo do tipo, não sei, mas talvez esse Halloween possa mudar novamente. O Halloween de 2020 foi uma marca importante, né? Ele mudou muitas coisas do Halloween atual, né? Ele colocou novos puzzles, novas coisas que fez a mudança do Halloween que a gente conhece hoje em dia. Há uma entrada aparentemente não explorada do Halloween. Todo com o Bird, que me passou essa informação, a entrada é aparentemente meio que um buraco. Ele não me mandou print disso, meio que ele jurou que tem essa entrada dentro da própria caverna, né? Uma entrada que não foi usada até hoje. A entrada possa ser usada esse ano, ou sei lá, nos próximos anos. É uma entrada meio que secreta, vamos falar assim, entrada que não foi explorada. E já que eu não tenho nenhuma imagem para ilustrar isso, né, eu não vou deixar como 100% de certeza que isso é verídico. A fonte veio do Bird, né? O Bird basicamente falou o que é isso. Não tenho 100% de certeza se é ou não é verídico isso aí. Enfim, galera, esse daí foi o vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Foi uma ideia meio louca, meio viajada que eu tive de fazer um iceberg sobre o Halloween. Mas enfim, esse daí foi o vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, falou e até a próxima. Fui!